Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de física, né? Hoje a gente vai estar justamente falando sobre velocidade escalar constante, né? Onde a gente vai estar justamente resolvendo aqui uma situação, problema, envolvendo, né, uma análise aí de velocidade com um trem. E o problema é justamente esse aqui. Um trem de 250 metros de comprimento tem velocidade escalar constante de 60 km por hora. Determina o tempo gasto pelo mesmo para ultrapassar uma ponte de 100 metros completamente. Né? Ou seja, o que, é que a gente tem aí informando? Né? Vamos supor aqui uma ponte com 100 metros. Né? Vou colocar aqui a ponte com 100 metros. E um trem justamente com 250 metros, né, de comprimento. Né? Ou seja, o comprimento do trem sendo de 250 metros. Né? 250 metros. Então, o que acontece? O grande objetivo é saber quando, né, essa última parte aqui do trem, ou seja, essa parte traseira aqui do trem, ele vai estar passando completamente a ponte. Né? Então, que às vezes o pessoal acaba se confundindo, né, numa situação como essa, já que o objetivo é só saber quando é que ele vai passar completamente, ou seja, é só analisar quando é que essa parte aqui traseira ela vai estar passando plenamente. Vamos analisar no esquema aqui que vai ficar melhor para observar. Vamos lá. Vamos supor aqui a ponte, que a gente tem a ponte, né? Vamos colocar com um comprimento de 100 metros. E no caso aqui, supondo um trem, né, com 250 metros, que vai estar aí ultrapassando essa ponte. Bom, o que acontece? Quando esse trem estiver ali em percurso sobre a ponte, né, você pode observar justamente que ele tem, supondo aqui a parte dianteira e a parte traseira. A parte dianteira aqui do trem ela vai estar passando primeiro, né, terminando de cruzar a ponte primeiro do que a parte traseira. Mas vai chegar um ponto que o trem vai passar completamente. Ou seja, se ele vai passar completamente, a gente tem como um percurso total, né, esse comprimento total, justamente a soma do que diz respeito ao comprimento da ponte mais o comprimento do trem. Né? Então, se a gente quisesse saber, né, quando é que o trem, né, a parte dianteira do trem vai ultrapassar, né, a gente só se preocuparia com esse ponto aqui, né? Ou seja, a gente não se preocuparia com essa parte aqui final. Né? Mas aí no caso, como é passar completamente, é só verificar, né, esse comprimento total aí desse ciclo. Um detalhe importante aqui, se a gente observar aqui a velocidade dele, está em km por hora. Né? E a gente está vendo aqui as distâncias que estão em metros. Né? Então aí o primeiro detalhe importante é fazer essa conversão. Né? Ou seja, a gente tem 60 km por hora, né? O que é a mesma coisa, né? 60 km por hora, cada quilômetro tem igual a 1000 metros, né? Ou seja, 60 vezes 1000 vai dar 60 mil metros, né? Ou seja, 60 km por hora é a mesma coisa de 60 mil metros por hora, que nesse caso, uma hora tem 3.600 segundos, então para converter de metros para segundo é só pegar 60 mil e dividir por 3.600, ou seja, 60 mil dividido por 3.600 vai dar igual a 16,6 metros por segundo, ou seja, é a velocidade desse trem, 16,6 metros por segundo. E é um detalhe interessante, né? Todo o trem vai estar com essa velocidade, né? Vai estar com essa velocidade, 16,6 metros. Ou seja um ponto qualquer nele, ele vai estar com essa velocidade. Né? Então isso aí facilita a nossa análise. Por quê? Se ele tem essa velocidade de 16,6 metros por segundo, significa que a cada segundo ele vai ter um deslocamento de 16,6 metros, seja para qual sentido ele estiver indo. Né? Então, exemplo, vamos supor que o trem está exatamente alinhado aqui com o início da ponte. Né? Vamos supor que ele esteja alinhado aqui. Quando se passar um segundo, ele vai ter ultrapassado quanto da ponte? 16,6 metros. Né? Ultrapassado da ponte não, né? Em percurso na ponte, né? Ele não ultrapassou a ponte ainda. Em 2 segundos ele vai ter ultrapassado 16,6 por 2, né? E assim sucessivamente. Né? Então dá para a gente verificar tranquilamente aí em quanto tempo ele vai ultrapassar completamente, né, esse percurso. Só que aí é o detalhe, a gente não pode só analisar os 100 metros, a gente tem que observar os 100 metros mais os 250 metros, porque a gente quer saber quando essa parte aqui de trás aqui do trem vai estar passando ali completamente na ponte. Quando essa parte de trás ela passa, significa que o trem passou
completamente. Ou seja, a gente está falando aí de 100 metros mais 250 metros, que dá um total aqui, né, de 350 metros. 350 metros. E o trem está com a velocidade de 16,6 metros por segundo. Né? Ou seja, o que é que a gente precisa fazer é só pegar, né, os 350 metros e dividir por 16 metros por segundo. Né? Vou colocar aqui 350m dividido por 16, deixa eu ajeitar aqui que vai ficar melhor assim. 350 metros dividido por 16,6 metros por segundo. Ou seja, 350 dividido por 16,6 vai dar igual a 21,08. 21,08 segundos. Ou seja, 21,08 segundos em 21, né, pouco mais de 21 segundos, o trem ele vai estar passando completamente a ponte. Né? Então, justamente levando em consideração aí esse comprimento total e a velocidade média aí em metros por segundo. A gente tem aqui 350 metros dividido por 16,6 metros por segundo, aqui está com a mesma base de unidade. Cortando aqui metros, a gente ficaria só com o valor em segundos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre velocidade do cilindro hidráulico, né? Especificamente falando sobre o avanço, né? Bom, o que acontece? Observando a imagem aqui, a gente pode observar que a análise referente à velocidade, ela vai se dar justamente com base no deslocamento volumétrico do fluido, né? Ou seja, a vazão do fluido, né? Com base no princípio geométrico ali do cilindro, né? Que nesse caso especificamente vai ser a área de contato desse fluido. Né? Então, para a velocidade de avanço, a área vai ser justamente tratada como a área do êmbolo, né? Onde o fluido ele vai estar ali em contato para que o cilindro ele venha a ser deslocado. Né? Então, nesse caso, aí, a velocidade é a vazão dividida pela área. Então, aqui vamos para um exemplo. Né? Supondo que a vazão seja de 15.000 centímetros cúbicos por minuto, a área do êmbolo 8 centímetros quadrados, né? A área da haste 4,5 centímetros quadrados, a gente quer descobrir a velocidade de avanço. Primeiro ponto, a área da haste, para esse caso aqui, não vai ter interferência, porque é só o avanço. Então, a área da haste ela não entra para esse cálculo. Né? Então, essa área aqui específica ela não entra para esse cálculo. Então, para calcular a velocidade de avanço, a gente vai ter justamente a vazão dividida pela área, né? Nesse caso especificamente a área do êmbolo. Então 15.000 centímetros cúbicos por minuto dividido por 8 centímetros quadrados vai dar 1.875 centímetros por minuto. Né? Então já seria a velocidade do cilindro. Só que é muito comum a gente ter o que? A velocidade em metros. Né? Então convertendo 1.875 centímetros por minuto para metro, dá 18,75 metros por minuto. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Falando sobre velocidade do cilindro hidráulico, né? Especificamente falando sobre recuo. Né? No último vídeo a gente falou sobre velocidade de avanço, né? E a lógica para o cálculo da velocidade do recuo do cilindro é a mesma. Né? O que muda é que a gente vai ter que subtrair a relação da área da haste com base na área do êmbolo, né? Porque o fluido, quando entra em contato na câmara dianteira do cilindro, ele não vai ter contato, né, de deslocamento na haste, e sim no fundo do êmbolo, que nesse caso vai representar justamente aí a subtração da área total do êmbolo menos a área da haste. Né? Então, nesse caso aí, né, a velocidade, como a gente já tinha falado, é a vazão dividida pela área, e aí a gente vai voltar com o mesmo exemplo que utilizou no último vídeo, só que agora calculando a velocidade do recuo. Né? O primeiro passo aí que a gente precisa fazer é justamente subtrair, né, a área do êmbolo menos a área da haste. Né? Veja que a área do êmbolo é 8 centímetros quadrados e a área da haste 4,5 centímetros quadrados. Né? Então, 8 menos 4,5, né, nesse caso aí vai dar justamente 3,5 centímetros quadrados. Né? Então, a gente vai ter a vazão, que é 15.000 centímetros cúbicos por minuto, dividido por 3,5. Né? Então, nesse caso aí vai dar 4.285 centímetros por minuto, convertido para metro vai dar 42,85 metros por minuto. Se você viu o último vídeo, está vendo que a velocidade do recuo é bem mais alta do que a velocidade do
avanço. Por quê? A área de contato ela é menor, justamente por causa dessa extração da área da haste, né? Então essa velocidade de recuo é bem maior, justamente por causa disso. Por isso que muitos circuitos hidráulicos trabalham com válvula reguladora de fluxo, né? Para que você tenha equilíbrio, né? Justamente entre o avanço e recuo, quando assim necessário no circuito hidráulico. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!